Salve pessoal, Mauro Berimbau aqui, professor universitário, consultor da GoGamers, e eu quero contar para vocês hoje a conclusão da pesquisa Game Brasil. Mas como assim a conclusão da PGB? Acabou a pesquisa? Não, não. A pesquisa não acabou, mas depois de todos esses anos, 11 anos fazendo pesquisa, em cima dos vários dados que a gente coletou, a gente chegou num bom ponto a respeito, uma boa resposta, que nós consideramos uma boa resposta sobre o comportamento do consumidor brasileiro de jogos digitais. Né? E é essa conclusão que a gente quer contar para vocês aqui. Então, agora na GG Academy. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês a PGB 2024. Aos últimos vídeos eu trouxe a PGB 2023, né? Hoje eu quero mostrar para vocês a 2024. É edição gratuita, né? Que vocês, qualquer um pode baixar. A gente tem vários perfis da pesquisa, vários tipos de pesquisa, né? Essa aqui é a versão gratuita, qualquer um pode baixar. Mas aqui eu estou trazendo explicação para você, né? Quer dizer, estou vindo em anexo da pesquisa para ajudar, né, a explicar alguns dados. Então, e eu quero trazer também os pontos principais que, ao meu ver, a gente aprendeu aí ao longo desse tempo todo de pesquisa. A pesquisa Game Brasil ela existe desde 2013, né? E de lá a gente cresceu muito, a gente fez muitas coisas diferentes. Ela começou com a gente falando só de smartphones, inicialmente, né? Em 2013 estava começando essa ideia do smartphone ser um aparelho de jogos digitais, era uma novidade, né? E estava se difundindo isso muito rápido, né? As pessoas estavam cada vez mais interessadas em jogar, né? Enfim, era uma coisa para se ficar de olho. Né? Será que vai ser a nova, dizíamos na época, será que vai ser a nova plataforma? Será que acabou o videogame, né? Enfim, nada disso. Tá todo mundo convivendo aí, né? Mas a pesquisa cresceu por conta disso. E hoje a gente está em vários países, né? A gente tem uma edição da pesquisa que é a PGB Latam, países diversos que a gente faz pesquisa: Argentina, Chile, Colômbia, México, né? Brasil. E em cima disso a gente faz uma leitura muito, muito interessante sobre o que é o hábito de consumir jogos digitais, né? E a gente tem, para fazer essa pesquisa acontecer, nós temos apoio de várias empresas juntas, né? Então a SX Group é o grupo do qual participa, é o grupo de empresas do qual participa a GoGamers, né? GoGamers aqui, né? E é onde está a equipe que faz tanto a construção do relatório, as análises da pesquisa, comercialização da pesquisa também, a diagramação de tudo isso que vocês estão vendo, né? Quer dizer, tem artistas por trás que estão desenhando isso. Afonso, ó, tá aí, ó, tô falando de você, tá, ó, o cara desenha isso tudo, dá um trabalho, ele fica noites sem dormir, então obrigado, Afonso. Temos também a Blend. A Blend é a empresa que viabiliza a estrutura da pesquisa quantitativa, né? Quando a gente vai fazer palestras, alguns alunos, alguns ouvintes, alunos também, né, quando a gente faz em faculdade, mas assim, alguns ouvintes sempre perguntam, poxa, como é que você consegue levantar essa pesquisa? A gente já viu essa pergunta algumas vezes, especialmente em faculdades, né? Porque na faculdade tem pesquisadores também, a gente consegue fazer uma pesquisa com 15 mil pessoas e putz, um pesquisador sozinho, com sorte, consegue 100, 200, 300 pessoas. Nossa, 300 pessoas tá ótimo, né? É muito difícil achar gente para responder pesquisa. Como que vocês conseguem 15 mil pessoas para responder pesquisa? Bom, pessoal, a gente tem aí o nosso parceiro, a Blend. A Blend ela é responsável por contratar os painéis, os painelistas, né? Então são pessoas que recebem para responder pesquisas em geral, não essa em particular. Então você fala, eu quero trabalhar respondendo pesquisa. Não é bem um trabalho, eu estou simplificando muito. Talvez a equipe da Blend aqui do meu lado estaria me dando tapas na cabeça, tá? Mas a ideia basicamente é a pessoa topa falar sobre seus hábitos de consumo, sobre o que ela gosta, etc. Né? De games, inclusive, pode ser de sabonete, pode ser de várias coisas, né? Então, quando você. Não são pessoas que são pagas para responder pesquisas de games, não são gamers, tá? São pessoas. Mas vamos começar do começo. Né? Para a gente contar essa história de qual que é a conclusão da PGB, é importante a gente começar por um ponto de partida, que é o primeiro filtro que a gente pergunta, que é quantas pessoas jogam jogos digitais, quantas pessoas têm o costume de jogar, né? E essa resposta apareceu na PGB 2024 aqui com 74%, né, praticamente, de pessoas, de brasileiros que dizem ter o costume de jogar jogos eletrônicos. Lembrando que, na verdade, no mundo real, esse número pode ser um pouco maior. Por quê? Porque nós, na Pesquisa Game Brasil, a gente não entrevista crianças, tá?
por uma questão de ética de pesquisa. A gente não pode aplicar questionário de pesquisa para pessoas que têm 16 anos de idade ou menos. Tem métodos próprios. Imagina você entrevistar uma criança de 3 anos de idade, né? Enfim, não é uma coisa simples, isto é possível de fazer. Há métodos próprios, não é o que a gente faz, tá? Então, o que a gente costuma fazer para pegar dados das pessoas 16 menos é entrevistar os pais, tá? Então tem uma seção da pesquisa que é só para pais que veem que seus filhos têm hábito de jogar jogos digitais. Aí a gente faz pergunta para eles, né? Quanto tempo seu filho joga, quanto que ele gosta, tal. E aí é a visão do pai sobre isso. Então por que esse número é maior? Porque esse 73,9% que eu mostrei para vocês representa a população brasileira maior de 16 que afirma de ter o hábito de jogar jogos digitais. Mas entrevistando os pais, a gente sabe que um número significativo, 80% das crianças desses pais entrevistados afirmam que os meus filhos jogam, né? Então, se a gente tiver 80% da população de crianças, né, e adolescentes, né, menores de 16, jogando, então esse número sobe um pouquinho mais. Mesmo assim, é bastante gente que tem o hábito de jogar jogos digitais. E é um número que a gente vê mais ou menos o mesmo todo ano, né? A gente está vendo aqui, em 2018, 75%, em 2019 a gente teve uma queda um pouco maior, foi por uma questão metodológica da pesquisa, a gente estava mudando o método, a ordem do questionário e tal, isso impactou um pouquinho os números, né? Mas nada que inviabilizasse a pesquisa nem nada disso, né? Tanto que os dados históricos mostram que tem mais ou menos ficado nesse hábito, né? 73,2% da população tem o hábito de jogar. O que é gente pra caramba, tá? A conclusão é, pensa que o Brasil tem 220 milhões de habitantes, 74% dessa galera, 3/4 dessa galera joga jogos digitais. É bastante gente jogando. Poxa, Mauro, mas esse monte de gente jogando significa que todo mundo é gamer, todo mundo tá jogando os últimos, todo mundo jogando God of War e FIFA e Fortnite, etc. Não é isso que significa. Temos várias pessoas que têm o hábito de jogar jogos digitais e a gente agora vai aprofundar um pouco esse perfil. Para mostrar uma geral aqui, né? Esse aqui é o perfil geral dos respondentes, né? Separado aqui por plataforma. Vocês estão vendo aqui em cima no meu mouse, né? As plataformas, smartphone, console e computador. Computador que está somando o pessoal tanto do PC gamer quanto o pessoal dos laptops, né? Que é um outro perfil, é um perfil de jogador menos... vai jogar menos os jogos de ponta que usam placas de vídeo, né? Muito parrudas e assim por diante. O pessoal do laptop está mais pro lado do jogador casual. Esse é um termo ruim para nós, eu vou explicar depois por quê, mas... Enfim, o jogador de smartphone, então o jogador de smartphone na maior parte mulheres, né? E o volume de jogadores de smartphone é muito grande, né? É muita gente que está jogando no smartphone e por isso que uma informação polêmica da PGB é que a gente sempre publica que as mulheres são a maioria do público gamer. E aí os gamers ficam bravos, ficam chateados, alguns gamers, tá? Ficam chateados e postam nas redes sociais comentários sobre a nossa pesquisa, falando, essa pesquisa tá furada, imagina, só tem homem jogando videogame, no meu círculo social é só homem, nos jogos que eu jogo é só homem, imagina, essa pesquisa tá furada. Eu fiz um vídeo só sobre isso, no especial de Dia das Mulheres, vai lá dar uma olhada lá que eu discuto isso com profundidade. Mas voltando ao tema, temos sim muitas mulheres jogando jogos digitais, não só no smartphone, mas principalmente aqui no smartphone, onde já são a maioria, né? Você vê que nos outros, né, no console também é significativo, né? Praticamente 40% do público é feminino. E no computador também nós temos um pouco mais, sobe um pouco mais o público masculino aqui, tá? Mas as mulheres também têm uma expressão. Então, o público mais masculino de games está nos consoles e no computador. E também é onde está o perfil gamer, aquela pessoa que se identifica mais com jogos digitais, tá? Que se reconhece como gamer. Em termos de classe social aqui, né, o smartphone, o pessoal da classe B, classe média brasileira, né, a maioria da classe B2, classe C1 também, é bastante representativo. O smartphone tem sido uma plataforma de acesso a jogos digitais para muitas pessoas que não têm a grana para comprar ou um console ou um computador, e não é só uma questão de não ter a grana, muitas vezes não vê valor, né? Não, eu jogo só... Por jogos que eu jogo, cara, smartphone é mais que o suficiente, não gosto dos jogos de console e de PC. Já nos consoles, a gente tá vendo um pessoal mais elite, né? Classe A, que costuma
jogar mais jogos digitais. E aqui nos consoles é onde está o gamer de verdade, o gamer que se bate no peito com orgulho e fala, puta, eu sou gamer, eu curto jogos, eu me envolvo com jogos, eu uso camiseta de jogos, que nem hoje eu tô com a camiseta do Moon, não é de jogo, né, mas enfim, camiseta do Moon-Ha. Cadê meu Moon-Ha? Aqui, ó. Cara, será que alguém lembra ainda de Thundercats? Eu divago, perdão, vamos voltar ao tema aqui. No console é onde está a maioria dos gamers, as pessoas que se identificam com games de verdade. E, gente, a maior parte das pessoas são classe A porque videogame é caro, né? O jogo é caro, os aparelhos são caros, você tem o equipamento para você jogar, enfim. Na realidade brasileira, não é um produto para classe média em geral. Ainda que muitas pessoas tenham o seu console de videogame em casa. Talvez a pessoa não consiga ter o console de ponta, né? Não consiga ter o PlayStation 5, mas talvez o 4 ela tenha lá, né? Talvez ela tenha um Xbox One, talvez ela tenha um Xbox 360, né? E esteja comprando jogos usados, tal, e, né? Ela tá, quer dizer, ela consome esses jogos, mas talvez não no mesmo tempo que o pessoal que está mais na ponta, querendo consumir os jogos do momento, do instante. E em termos de idade, eu quero falar aqui do pessoal de smartphone, né? Que é o pessoal aqui de 35 a 39 anos, que são principalmente as mulheres, né? A maior parte desse público é o pessoal que não tem um hábito de jogar, pessoas que jogavam games no passado, pararam na sua infância e estão voltando, né? Então, daí esse público mais velho, um pessoal que não está afim de aprender sobre a interface do videogame, mexer num joystick muito complicado, sabe, aprender a mecânicas muito complexas, não está afim de gastar horas num jogo muito complicado, não, eles querem uma coisa simples, rápida, uma diversão para o seu dia a dia, tem na sua memória muitas vezes, especialmente da infância, jogar jogos digitais, então o smartphone, por ser essa plataforma de fácil acesso, jogos baratos, custo baixo de entrada, né? Então muitas pessoas estão aí entrando, mas quando a gente mede também para os pais, né? Quando a gente faz a pergunta, vou mostrar aqui, ó. Quando a gente faz a pergunta, né? Sobre jogar para os pais, quer dizer, para o pessoal, aqui tem de 16 a 19, né? Quando é o pessoal para cá, esse pessoal, ele tem, a gente já percebe que tem muita criança jogando smartphone, tá? O smartphone é uma plataforma muito importante para crianças. Mesma coisa para o computador, especialmente por conta dos esportes. Crianças e adolescentes estão super envolvidos com os esportes, gostam muito. Por isso, né, o público do computador a gente consegue ver aqui, né, bem no cantinho onde eu tô aqui, ó, né, da minha janela, dá pra ver que o pessoal, deixa eu mostrar aqui a tela inteira, ó, né, aqui, pronto, melhor. Então, 19,3% da população é de 20 a 24 anos e a gente consegue saber, também ver aqui na pesquisa para trás, que esse público também é bem relevante. E o pessoal do console, que são os grandes gamers, né, o pessoal mais gamer de todos aqui, é o pessoal, na verdade, de 30, a maioria de 30 a 34. É o pessoal, a gente sempre mede, esse número sempre flutua um pouquinho, mas assim, é sempre entre 25 e 35, tá? O público do videogame. É um pessoal mais velho que está no mercado de trabalho, que tem a grana para comprar os seus próprios jogos, seus próprios aparelhos, e que investe nisso como uma forma de entretenimento. Eu gosto bastante desse slide também, porque ele traz uma síntese de várias coisas importantes que a gente discute dentro da PGB, que a gente aprendeu dentro da PGB. Por exemplo, esse dado aqui, ó, 70,2% jogam videogame desde criança. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Significa que não é que a pessoa está entrando agora para jogar, não é uma coisa nova para ela. Cara, ela é uma atividade que ela faz desde criança. Desde criança, ela tem um hábito de pegar um jogo que ela gosta, acessar, conversar com as pessoas sobre isso, conversar com os amigos sobre isso, né? De todo mundo que joga, né? De todos os brasileiros que jogam, 70% daquela pessoa tem o hábito de jogar desde criança. Ou seja, os próprios personagens, né? Conhecidos, você saber já, né? Pegar um joystick desse, já saber posicionar sua mão para jogar. Vou jogar um jogo de tiro. Então já sei. Esse deve atirar, esse deve fazer. Não, você vai jogar um jogo de corrida. Esse acelera, esse freia. Né? O gamer, né, quem está acostumado a jogar, já sabe um pouco dessa linguagem porque faz isso há muito tempo. As próprias franquias de jogos digitais, essas velhas franquias quero dizer, esses nomes muito antigos, essas propriedades intelectuais muito antigas dentro da indústria de games. Por exemplo, Sonic, Super Mario, falei Pac-Man, são nome que existe até hoje em alguns jogos, né? Metroid, bom, a Nintendo quase toda, né? Metroid, Pokémon, enfim, há muito tempo, Zelda, né? Muito tempo estão por aí. Essas franquias, elas estão presentes não só na indústria do videogame há muito tempo, mas na vida das pessoas há muito tempo, né? Os pais que jogam
querem que seus filhos joguem os jogos que eles tanto amaram também, né? Então, passa, filhão, olha, putz, Zelda Ocarina of Time. Filhão, você tem que jogar isso. Nossa, pai, é muito difícil, eu não consigo nem sair do lugar. Não, mas joga porque é muito bom. Então, esses valores vão passando também de pai para filho, né? Oh, Mario é muito legal. Aliás, se quiser fazer uma festa de criança, eu sou pai, tá? Eu sou pai, um jovem pai, assim, na vida de pai. Eu já sei que se eu quiser fazer do meu filho um fã de Sonic, um fã de Mario, não é difícil, é super simples, tá? O que tem de roupinha, de coisinha para comprar brinquedinho e tal com Sonic e Mario é fácil. Então, e não é um gosto do meu filho, é um gosto meu, né? Que tô tentando passar para ele, né? Então, jogar desde criança, estar envolvido há muito tempo com essas marcas, diz alguma coisa. E o que isso diz principalmente? Ajuda a pessoa a dizer se ela é gamer ou não. A gente tem essa questão aqui, né? Que a gente pergunta, você se considera um gamer? E a pergunta é assim mesmo, simples, sim, não. Não somos nós que determinamos se a pessoa é gamer ou não, tá? É ela que se considera gamer ou não. Peraí, Mauro, não tô entendendo. Peraí, gamer é um cara que joga jogos digitais, né? É isso? Não necessariamente. E a gente veio aprender isso com a pesquisa aqui no Brasil. Olha essa informação aqui, né? Você se considera um gamer? 50% das pessoas dizem que sim, das pessoas que têm o hábito de jogar jogos digitais. Metade das pessoas... Olha só. Metade das pessoas que têm o hábito de jogar jogos digitais se dizem gamers, né? E a outra metade não. É praticamente metade, né? Homens tendem a se afirmar um pouco mais como gamers, né? Quase 60%. E as mulheres um pouco menos, né? De quase invertido aqui, 40% praticamente das mulheres que se consideram gamers e 60% não se consideram. Existem várias pessoas que estão jogando jogos digitais, que estão comprando jogos digitais, que jogam isso, um jogo ou vários jogos ao longo do seu dia, que gasta horas jogando, horas, tá? 1 a 3 horas por dia de sessão de jogo online, ou até 8 horas por semana de jogos, de partidas e tal, e elas não se consideram gamer. Olha só, elas consomem jogo pra caramba, gastam dinheiro, compram lá moedinha virtual dentro do game que ela tanto gosta e ela não se considera gamer. E talvez esse tenha sido o maior aprendizado que a gente teve na PGB, né? Quando a gente fazia essa pergunta, a gente fazia somente essa pergunta se a pessoa se considerava um gamer ou não, a gente tinha umas respostas que não batiam muito bem. Quer dizer, a gente via muita gente que falava que não era gamer e a gente entendia, então tá, então a pessoa joga só jogos de smartphone e casuais, assim, só de vez em quando. Mas quando a gente olhar nos filtros da pesquisa, tirava essas pessoas e via só o tempo que ela joga, a frequência das sessões dela de jogo, quanto dinheiro ela gastava, quais jogos ela conhecia, não, peraí, essa pessoa manja de games, por que ela não se considera gamer, né? Então isso significava para nós que ser gamer estava relacionado com uma questão identitária, né? Da pessoa querer bater no peito e falar, não, peraí, existe algo nesse universo, nesse território, né? nessa prática que eu me orgulho de fazer. Eu gosto de ser gamer e quero me mostrar como um gamer também. Como assim se mostrar como um gamer? Ora, eu quero falar sobre esse assunto nas redes sociais, eu quero trocar essas informações com meus amigos, eu quero usar camisetas geek, nerd, etc., que tem a ver com esse universo, ou diretamente relacionado com game, uma camiseta do Sonic, sei lá, por exemplo. Deveria estar usando uma camiseta do Sonic hoje, né? Eu não pensei, gente. Eu tenho umas aqui, não muitas. Mentira, eu tenho muitas, mais do que eu deveria. Então, o gamer vai ser essa pessoa que se expressa também, expressa esse aspecto do seu gosto, esse lado do seu gosto, através de diferentes estratégias. Pode ser como eu faço aqui atrás de mim, né? Com as estatuazinhas, com coisas, com itens de decoração, um quadro, né? Alguma coisa assim na casa também. São formas de expressar. Ou não precisa ter coisas, só coisas. Pode ser somente pelo gosto. Pode ser que a pessoa, quando veja no Netflix que acabou de sair uma série nova que tem a ver com o game que ele gosta, sei lá, saiu episódios novos do Castlevania, né? Pô, Castlevania, jogava Castlevania quando era criança, ou saiu o Witcher 3, mais episódios da série Witcher, né? Que ele jogou muito Witcher 3, caramba, cara, quero assistir a série do Witcher porque eu joguei no game. Mas você se considera gamer? Talvez sim, talvez não. Talvez você já tenha sido gamer, né? No passado. Lembra que eu falei desde criança, né? Então desde criança, talvez na sua infância você foi. Hoje em dia, sei lá, o mundo mudou, as coisas mudaram, né? Mas isso não significa que você ainda não possa ser um consumidor de jogos, um ávido consumidor de jogos, tá?
Isso que é a grande diferença, que eu acho que é um dos principais aprendizados que a gente teve aqui na PGB, que ser gamer não significa ser apenas um consumidor, e não ser gamer não significa que você está fora do consumo de jogos digitais. São perfis diferentes de consumo. E pensando nessa relação dos perfis diferentes de consumo, é que a gente pensa a gente monta esse desenho aqui, tá? Essa estrutura está relacionada com um envolvimento que o jogador tem com jogos digitais. São uma espécie de camadas de envolvimento com o game. A gente monta isso baseado nos dados que a gente tem de pesquisa dos últimos 11 anos aí que a gente tem feito essa pesquisa, né? Observando essas informações, mas também outras pesquisas científicas do campo de game design, do campo de comportamento, né? Para pensar como que o consumidor lida com esse produto, lida com os jogos digitais. E a gente chega nesses níveis de experiência que eu acho que estão melhor ilustrados aqui, né? Nessas 4 esferas aqui, que a gente faz uma estimativa de quanto por cento da população está relacionado com cada uma dessas esferas aqui. Vou explicar isso melhor. Temos aqui diversão, que é o pessoal que entra no game, começa a jogar só para se divertir mesmo, tá? Só para passar um tempo. Aqui pode ter crianças, pode ter aquelas mulheres que eu falei do smartphone, aquele perfil de pessoa que está no momento de pausa do trabalho, enfim, no momento de trânsito, vai lá e de trânsito da cidade, a gente está, sei lá, no ônibus, acessa um jogo de celular. Pode ser aquela pessoa, homem, mulher, enfim, que jogava no passado e agora quer voltar a jogar alguma coisa, mas, né, mais simples, mais passatempo. Então entra nesse aspecto, né? Quer dizer, a pessoa entra no território dos jogos digitais, da indústria dos jogos digitais, como a gente conhece hoje, pelo lado do entretenimento. Mas aí a gente entra nesse grupo aqui da motivação logo na sequência, que é o pessoal que começa a se motivar a jogar jogos digitais de outra maneira. Quer dizer, talvez ela começou por um jogo só para passar um tempo, tal, mas ela gostou muito do jogo. E aí ela compra um bonequinho lá extra, compra um mapa, gasta um dinheirinho com umas moedas virtuais, entra nos fóruns para ver dicas, para pensar melhores estratégias. E aí alguém fala para ela de outro jogo semelhante, que é muito bom também, que ela baixa, começa a jogar, gosta também, e depois ela baixa um terceiro, começa a jogar vários jogos. E aí um dia ela vai pro PC e assim por diante. Quer dizer, algo dentro do game, algo dentro desse território, puxa ela, motiva ela a jogar mais, a se envolver mais e conhecer mais sobre jogos, o que leva depois essa pessoa a terceiro espaço aqui, que é o espaço da socialização. O espaço de socialização já são aquelas pessoas que estão jogando e trocando informações com outras pessoas, nos fóruns, nas comunidades, jogando online, fazendo amigos online, né, conversando com outras pessoas, brigando online também, eventualmente acontece, né? E finalmente, nós temos aqui o pessoal da identificação, uma pessoa que se identifica com o universo de games e que entende que a indústria e os seus objetos, os seus símbolos, né, e personagens e histórias, ajuda ela a também se expressar. Ela se identifica muito com isso e expressa esse aspecto da sua identidade através do seu gosto, através de coisas diversas, né? Então é a pessoa que bate a mão no peito e fala: eu sou gamer, né? É esse cara aqui da identificação, certamente. Diria que de todos os gamers que a gente separa, né, da pesquisa Game Brasil, a nossa hipótese é que esse pessoal esteja sempre circulando entre esse território da identificação, os gamers mesmo, estão sempre girando nesse território da identificação e da socialização. E por que a gente considera isso a conclusão da pesquisa Game Brasil? Bom, quando eu entrei na PGB, lá atrás, né, eu comecei a fazer a pesquisa em 2016, junto com a equipe, né, apesar dela existir desde 2013, eu via muito potencial na pesquisa, no que ela podia fazer pela indústria, sabe? No que ela podia fazer, não pela indústria só de games, mas pelo que ela podia fazer pelo mercado de games brasileiro. Há muito tempo eu trabalhava e pesquisava sobre games no Brasil, e o argumento principal que eu ouvi, assim, cara, não tem dado, né? A gente quer vender alguma coisa, quer falar que o nosso jogo tem potencial, quer falar que o Brasil tem potencial de mercado e tal, mas só tem dado de fora, dados globais, né? Será que o Brasil tem potencial mesmo? Será que não é um consumo de nicho? Será que não é uma coisa voltada para crianças? Será que consumir jogo não é só consumir joguinho, né? E um entretenimento para muito poucos? Cara, não é. Demonstramos isso, assim. Não sabemos mais como deixar isso mais claro. Não é coisa só de criança, é um hábito de consumo
de 70 e pouco, 75% da população brasileira. Tá? Não é pouca gente. Então, a gente pode dizer que o videogame, o jogo digital de um modo geral, é um hábito que está dentro da cultura do brasileiro e é tão importante como qualquer outra mídia. Mais ainda, a gente foi estudar o comportamento das pessoas jogando, das pessoas, o que elas fazem enquanto elas jogam, quanto que elas consomem, quanto que elas jogam. E isso ficou claro também pra gente, que existem pessoas menos envolvidas com game, que é o pessoal mais da esfera da diversão. Não significa que são poucos consumidores, nem que são irrelevantes, na verdade é a maior parte da população, mas que existe um pessoal que está super envolvido, que curte muito, que gosta de jogos e que movimenta a grande parte da indústria brasileira, que é aquele grupo do pessoal da identidade e socialização, dá 35% da população apenas, da população jogadora, né, apenas, ou seja, é muita gente. Então eu acho que vale a gente ter um olhar mais carinhoso para esse hábito de consumo, tanto do lado da indústria, pensando nesse mercado, pensando em como a gente entrar e atuar nesse espaço de uma maneira mais consistente, mas também do nosso lado como consumidor, que nós não estamos sozinhos. Se você gosta de jogo digital, se você curte games, se você curte a indústria, se você quer saber mais, se você quer se aprofundar mais, tem muitas pessoas por aí que estão pensando nisso, estão trabalhando, estão lutando para construir, para formatar esse espaço no Brasil, para que ele seja legal para todos nós. E a pesquisa em Brasil tenta fazer um pedaço desse trabalho para ajudar a gente a entender, para quantificar esses hábitos de consumo e ajudar empresas a tomar melhores decisões de negócio. Com isso, a gente espera que cada vez mais tenhamos investimento, tenhamos os olhos voltados para o mercado de games e que isso não seja mais entendido como uma coisa de criança, nem como um joguinho. E falando em jogos digitais, vamos falar de um outro jogo que é o jogo do YouTube, o jogo do engajamento. O jogo do engajamento exige que você, exige é meio dramático, mas exige que você clique no joinha se você gostou do vídeo, que você clique no sininho se você quiser receber notificações aí com novidades. A gente está publicando novidades toda semana aqui no canal, né? E compartilha com os amigos se você achou isso bacana. Deixa comentários também sobre o que você achou do vídeo, dúvidas, tá? Esse aqui é um espaço para a gente conversar também, para a gente trocar informações, enfim, para nós juntos pensarmos como a gente pode fazer do Brasil, do mercado brasileiro, do setor brasileiro, um espaço cada vez mais bacana de trabalhar, de conviver e de consumir coisas também. Por favor, acho que é para isso que a gente está aqui. Beleza? Segue a Quest que é GG.